Não é possível que não pegue agora, né? Vamos embora. Trópolis e milho. Um negocinho gostosinho. Isso aqui. O negócio gostoso da moleste. Pior que é gostoso mesmo. Não é ruim, não. Vamos lá, vamos tentar de novo, né? Que tá com a molesta hoje. Mandei novamente. Hoje, vocês gostam, né? Ah, Tá com a molesta hoje, minha filha. tô começando a achar que esse telefone tá com coronavírus. Os dois, vamos ter que jogar fora, hein? E foi bom que a imagem até voltou melhor, não está cortando, né? Então Olha, vamos embora. vamos Comece, lá, eu tenho fé que hoje a gente se fala, Bárbara. com Já estava com certeza. saudade de você. Já Vamos lá, estou vendo que você está também. fazendo um trabalho incrível no seu Instagram. Tá bombando o seu Instagram, não é isso? Isso. E eu quero que a senhora Coisa bombe boa. comigo, ajudando também aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos Simbora. ver o que essa galera está querendo saber. Hoje o assunto é violência doméstica, é isso? Isso. Meta bala. Pronto. Então vamos lá. Bem, gente, tem muita coisa importante para a gente falar quando o assunto é violência doméstica, né? No mês da mulher, não dá para a gente não falar sobre esse tema que é tão importante e que cada vez mais pessoas tentam se conscientizar, tentam ter uma tomada de consciência diferente do que a gente vinha praticando no passado. Então, é muito interessante porque o direito da mulher já avançou tanto. Hoje mesmo na palestra eu estava dizendo para as pessoas, houve uma época na história em que nós, mulheres brasileiras, poderíamos ser mortas. No caso de mulheres em adultério, serem pegas em adultério, elas podiam ser mortas por seus maridos. Ou seja, houve um período em que a gente era literalmente um objeto. Hoje a gente ainda é, né? É verdade. Ainda existe muito processo de coisificação, mas houve uma época que a certeza de que a mulher era objetificada era muito maior. Então, muita coisa mudou, claro, do período colonial para cá, mas principalmente dos anos 70 para cá, o direito da mulher conquistou grandes espaços, mas ainda tem muito o que ser conquistado, viu, Bárbara? É verdade. Muito. Estamos na luta. Estamos na luta. Bem, dos anos 70 para cá, a gente teve a Lei Maria da Penha, a própria Constituição trouxe, consagrou direitos humanos para a mulher. A gente teve, no final do século passado, a lei do divórcio, que a gente não tinha. O direito da mulher votar no início do século, que a gente não tinha. Esse século já, a gente teve a lei de feminicídio, a gente teve a lei Maria da Penha, que é de 2006, a lei de nudes, né, que trouxe aí, consagrou esse combate à pornografia de vingança. A gente teve tanta lei interessante, a importunação sexual, que deixou de ser uma simples contravenção, era considerada uma contravenção. Então, pasme, a mulher que era objeto de importunação no ônibus, que o homem se masturbava nela, chegava numa delegacia com um esperma no corpo e tudo que o delegado podia fazer era um simples TCO e todo mundo ia para casa, né? Então, hoje, com a lei de importunação, esse é um crime considerado bem mais grave do que na época da contravenção, e ele vai sim responder a um inquérito policial. Então, muita coisa melhorou, mas ainda tem muita coisa por vir, né? Hoje, na associação, eu falei sobre os tipos de violência praticada contra a mulher. É interessante, Bárbara, eu não sei se na tua percepção isso acontece, mas muitas mulheres têm a impressão equivocada de que violência, a única violência que existe é a violência física. Física. A violência psicológica não existe, a violência moral é cultural, foi naturalizada. Então, muitas mulheres chegam na delegacia e a gente pergunta assim: é a primeira vez que você é vítima de violência? Ela diz sim. Aí, quando você começa a investigar a vida dela, você descobre que, na verdade, essa mulher está sendo vítima de violência há Desde o início. décadas.
não é? Desde o início da relação. Então, o que que faz uma mulher procurar uma delegacia? Um momento de decisão que pode acontecer numa live como essa, né? Da mulher ouvir algo que toque seu coração, pode acontecer num momento de uma conversa com uma amiga e pode acontecer numa ida a uma delegacia. É verdade. E é bom sempre prestar atenção, principalmente nessa live. E hoje a gente vai trazer várias mensagens, várias reflexões para vocês pensarem mais aí, para vocês ajudarem o próximo, um vizinho, porque a gente pode meter a colher sim, tá? Vendo agressões, vendo essas importunações, você pode e tem, é seu dever meter a colher, tá bom? Fala, grita, chama para socorro e etc. Então, a doutora Teresa vai falar aqui para vocês mais sobre isso, tá? Tem muitas perguntas, mas a gente só vai responder no final, tá? Deixa ela falar um pouquinho aí sobre tudo isso e depois a gente mete pergunta na doutora. Vamos embora. Então, vamos embora. Bem, gente, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, ela trata de algumas relações específicas, porque nem todo crime praticado contra uma mulher vai ser atendido, abarcado pela Lei Maria da Penha. É necessário que alguns critérios sejam obedecidos. Por exemplo, uma briga entre vizinhas, uma briga entre vizinhos, não vai ser na delegacia da mulher e não vai ser com a Lei Maria da Penha que você vai ser recebida. Mas existem alguns tipos específicos que sim. Por exemplo, quando você tem uma relação afetiva, seja ela com um homem ou com uma outra mulher, porque a lei trouxe essa novidade, né, de atender também as relações homoafetivas. Quando você tem um relacionamento afetivo, seja com um homem ou com uma mulher, e você é vítima de uma violência praticada contra esse parceiro ou parceira, você é sim atendida por uma delegacia especializada e a Lei Maria da Penha vai estar lá para lhe ajudar, lhe oferecendo, por exemplo, as medidas protetivas. Mas não é só nessa situação. Existem mulheres que moram, residem com outras pessoas, e essas outras pessoas possuem um vínculo familiar. É um pai, é um padrasto, é o avô, né? É um irmão, é um tio. Essas pessoas também podem praticar um crime contra essa mulher. Né? E ela vai ser atendida da mesma forma por uma delegacia especializada e usando em seu benefício a Lei Maria da Penha. Mas também não é só nessas 3 situações. Você vai ter a situação também em que a mulher ela mora com alguém, como, por exemplo, acontece, adorei. Da outra vez foi assim também. Existem situações em que a mulher mora, por exemplo, numa casa de estudante, em que mora com pessoas estranhas, né, assim, abre aspas, estranhas à família, mas que são pessoas com quem ela divide o mesmo espaço doméstico. Então, se numa situação como essa ela for vítima de violência, ela vai ser atendida por uma especializada e ela vai receber o benefício da Maria da Penha? Sim. Mas, Tereza, toda vez que isso acontece, de novo, outro flash. É porque eu tô falando, tô acenando aqui pro pessoal que tá entrando, né? Aí tá aparecendo, tá mudando automaticamente. Mas vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Mas o que mais que eu preciso apontar para vocês? Essa violência, ela precisa ter como base o gênero. Então, tem que estar muito claro que aquele crime foi cometido pelo simples fato de você ser mulher. Ou seja, você se coloca naquela situação e pensa, se fosse um homem, o crime também teria acontecido da mesma maneira? Se a resposta for sim, então a gente não teria a Lei Maria da Penha incidindo sobre aquilo. Como, por exemplo, as relações de tráfico. Então, a mulher que é morta no tráfico de drogas, a mulher que é aviãozinho, se ela morre por um acerto, porque está devendo ao tráfico, essa relação não é de Maria da Penha. Porque se fosse o homem, teria morrido da mesma maneira. Então, é necessário que existe o conteúdo mulher como ponto de fragilidade, de vulnerabilidade naquela relação. Então, aí, tendo dito isso, vocês já entenderam o que o artigo 5º da Lei Maria da Penha traz e que pode se enquadrar na tua vida. Então, relações afetivas, como eu disse, relações domésticas, mesmo que não tenha mesmo que você não resida com um familiar, e as relações familiares, sejam de sangue,
ou sejam de afinidade, como o casamento, como o sogro. O sogro, você não nasce com aquele sogro. Você casa com alguém e aquele homem vira seu sogro. Então, essas relações, elas são atendidas pela Lei Maria da Penha, tá? Então, vocês têm alguma dúvida sobre o artigo 5º, minha gente? Tem alguma Estou me dúvida? sentindo dando aula. Acho que até agora não. Então, Olhei todas as perguntas, até agora não. então vamos avançar. Tem uma aqui. A violência psicológica na Lei Maria da Penha está diretamente ligada à violência física. Às vezes elas são conjugadas, mas na maioria das vezes não, tá? Eu ia entrar nos tipos de violência agora, já que você já trouxe um mote, vamos lá. O artigo 7º da lei, ela traz 5 tipos específicos de violência. A primeira seria a física, a segunda a psicológica, a terceira a violência sexual, a quarta a violência patrimonial e a quinta a violência moral. Tereza, existem outros tipos? Existem, mas a maioria você vai encaixar numa dessas categorias. Vamos falar da violência física. Bárbara, para você, me dá um exemplo aí de violência física. Uma situação que uma mulher pode viver que pode ser uma violência física. Uma situação que aconteceu comigo, né? Muito antes de sair do relacionamento. Através de uma discussão, eu fui colocada contra a parede, recebi eu não sei como é que chama isso. Mata-leão. Mata-leão. Eu recebi um mata-leão para que eu não me movesse, né, de lugar. E aí aquilo ali realmente foi uma violência física para mim. Muito bem. Você está uma mocinha, viu, Bárbara? Mulher empoderada, consciente dos seus direitos. É isso mesmo. Rodeada de mulheres uma violência física. É isso aí. Uma dúvida que é muito recorrente, Bárbara, é que algumas mulheres têm a impressão de que a violência física é apenas aquela que deixa marcas no corpo. É preciso que eu fique com uma lesão para eu entender que aquilo é uma violência física. No interior, eu tiro plantão às vezes e tem uma coisa que as mulheres do interior falam muito, que é o tal de tirar sangue. Elas só entendem que há uma lesão física quando tira o sangue delas. Elas usam muito essa expressão. Gente, essa é uma impressão completamente equivocada. Não precisa que o cara te fira, que saia sangue, para que você sofra violência física. E nem sequer precisa que você fique com hematoma no rosto, uma escoriação no braço. No seu caso, né? Provavelmente, quando ele te apertou pelo pescoço, você provavelmente ficou com algumas marcas no pescoço. Não fiquei, porque ele não pressionou tanto, justamente para não ficar marcas. Entendi. Mas não deixou de ser uma violência física. Por quê? Porque foi contra o teu corpo. Então, por exemplo, empurrão. É impressionante como as mulheres têm a impressão de que empurrão não é violência física. Porque na maioria das vezes o empurrão não vai deixar você com nenhuma lesão. Você vai cair, vai se desequilibrar. Beliscão já e perguntaram. Empurrão. Tudo isso é violência, né? Isso, e é violência física. O empurrão é violência física, tá, gente? Puxão de cabelo, Bárbara, você acha que é violência física? Com certeza. Com certeza. Tudo que age contra o corpo dessa mulher pode se constituir, sim, numa violência física. Então, meninas, ó, fiquem atentas. Puxão de cabelo, empurrão, esse negócio de briga com a mulher, joga no sofá, joga na cama, isso é violência, sim. Não é amor, não, é violência. O nome é outro. Aí, entenderam sobre violência física? Entendemos. Posso passar para outro tipo? Vou deixar a psicológica para o final, porque eu sei que na psicológica você vai interagir bastante, que é a tua área, Bárbara. Então vamos deixar para o final. Minha área e minha falar vivência. Vamos embora. Sei, você tem muito a contribuir aí em termos de violência psicológica. Mas vamos para a violência sexual, então. Vamos pular direto para o 3. A violência sexual, nossa, como é interessante que muitas mulheres têm a impressão de que violência sexual somente é praticada por um estranho.
Você precisa estar saindo do trabalho, chegando em casa tarde, e alguém te pegar na rua, te encontrar num beco, te levar para um campo de futebol, alguém que se você não conhece, para aquilo ser uma violência sexual. Mas não é não, gente. Violência sexual, por incrível que pareça, e por mais louco que seja, é muito praticada dentro dos relacionamentos afetivos. Algumas religiões, elas também terminam incentivando de que a mulher tem que estar disponível para o homem sempre, de que a mulher precisa dar conta, né, de um relacionamento para não ser traída. Então, tem que estar sempre disponível para o sexo. Gente, isso é uma interpretação errada, isso não é verdade. Você tem direito sobre o seu corpo é seu. E você tem o direito de dizer e de fazer sexo quando você tiver afim. Então, esses homens que chegam de madrugada, companheiras também, porque a relação pode ser uma afetiva também, mas aquele teu companheiro ou companheira afetiva que te força a ter uma relação sexual quando você não quer, isso é violência sexual? Sim. Quando o parceiro te força a participar de sexo grupal, você não quer. Homenagem, você não quer. Isso tudo é violência sexual? Sim. Se o parceiro te força a fazer uso de abortivo, abortar. Gente, isso é violência sexual? Sim. Você tem o direito de também fazer essa escolha. E se você foi impedida de prevenir gravidez, de fazer uso de anticoncepcional, é violência, Bárbara? Acredito que sim. Sim, é violência, Com sim. A certeza. mulher também tem direito de prevenir a gravidez. Então, existem vários tipos, né, de violência sexual e a gente normalmente associa apenas aquela praticada por um estranho. Lembrando, gente... Inclusive, doutora, se a senhora me permite, eu passei por uma violência sexual. E eu não Sim. sabia até um tempo atrás, quando inclusive eu tive que ligar para a Patrícia e falar sobre, porque uma leitora chegou para mim e conversou comigo e disse: olha, Bárbara, eu fui forçada, assim, não forçada, e aí vem essa mensagem, né? Não forçada, porque eu terminei aceitando, mas ele pediu, implorou, fez de tudo e me jogou assim na cama e tal, e disse: por favor, não me negue e tal, não sei o que, não sei o que. Eu terminei aceitando. E aí eu escutei aquilo ali, mas depois eu passei a madrugada toda lembrando, né? Porque às vezes o abuso é tão forte que o trauma ele fica meio que oculto, né? Na mente da gente, no subconsciente. E aí eu comecei a chorar. Por quê? Eu passei a madrugada toda lembrando, e aí eu entendi que eu realmente tinha sido estuprada, né? Pelo meu companheiro. Então, assim, através da força dele, ele disse: me beije, vamos transar, vamos fazer isso, por favor, não sei o quê. E me jogou contra a parede, por vários lugares da casa. E me jogou na cama, puxou a minha roupa. E você vê a pessoa totalmente desconfigurada, porque foi o que eu vi, né? E aquilo ali me traumatizou muito. E aí eu tive que aceitar por amor à pessoa, para não perder a pessoa, porque eu estava dependente dele emocionalmente, né? E aí vem que não foi, aliás, chegamos no finalmente, né? Mas eu não permiti, de fato, eu não queria, de fato, até porque existiam outras coisas por trás disso que não fazer com que eu permitisse isso. Mas, mediante a tantos pedidos, a tanta forçação de barra, que é o que a gente fala aqui, né? Eu terminei cedendo. E isso, para mim, já veio como um susto, porque uma pessoa precisou me dizer para que aquele clique fosse dado. E aí, depois de falar com Patrícia não deixou nem que eu terminasse. Ela fez: amiga, você foi estuprada. Se ele chegou e concretizou, você foi estuprada. E aí a gente termina até acordando depois, né? E eu tive que vir passar informação e tal, para pessoas que passam por isso o tempo todo
e não tem noção do que realmente está acontecendo, né? Da violação do corpo que está sendo cometido naquele momento. Mas, Bárbara, isso é tão comum e muito interessante você perceber que você era dependente psicologicamente dessa relação, né, e emocionalmente. E quando você traz o conteúdo do medo da perda, isso é tão reiterado nas delegacias. Quantas vezes nós mulheres silenciamos, quantas vezes a gente faz algo que a gente não quer fazer, porque a nossa cultura tão patriarcal ainda, embute na nossa mente que a gente precisa dar conta dessa relação. Que se a gente não for mulher suficiente para esse homem, a gente inclusive abre o precedente para ser traída e ele deixar a gente por outro. E aí a gente deixa a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sentimentos em segundo plano, porque a gente prefere atender aos anseios desse homem, ainda que para isso a gente se sinta às vezes um lixo, né? Então, nesse teu caso, a violência sexual aconteceu, mas também houve uma violação psicológica, né? Então, você se sentiu coagida, de alguma forma, a ceder. E várias mulheres passam pela mesma situação. Lembrando, gente, a gente tinha a concepção antigamente de que o estupro tinha que ter a conjunção carnal, né? Então precisava que o ato sexual chegasse à cópula. Hoje, para um estupro ser concretizado, não é mais preciso que a cópula aconteça. Então, se um homem acaricia tuas mamas, acaricia teu bumbum, acaricia tua vagina, ainda que por cima da roupa, você está sendo, sim, vítima de violência sexual. Então, vale muito a pena esse tipo de debate, de bate-papo, porque abre com clareza, porque muitas mulheres já passaram por situações assim. Muitas mulheres também confundem esse tipo de crime com o assédio sexual. A importunação sexual e o assédio sexual são coisas diferentes. Durante o carnaval a gente ouvia muito, né? Cuidado, não pratique assédio. As pessoas usaram muito esse termo equivocadamente. O assédio, ele não é praticado no ônibus, o assédio não é praticado no carnaval. O que é praticado no carnaval e no ônibus, que a gente ouve dizer, é a importunação sexual. Para acontecer o assédio, é preciso que exista uma relação de hierarquia. Então, somente pode ser assediada uma mulher que é hierarquicamente inferior a um homem que é seu chefe. Seja um supervisor, um coordenador. Então, tem que haver uma relação de trabalho. Foi bom a gente falar sobre isso, porque muita gente confunde o assédio com a importunação. Então, se você está sendo importunada na rua, no ônibus, no carnaval, em festa, nos bares, isso é importunação sexual. Não é assédio. Isso mesmo. E aí, vamos embora. Tem algumas perguntas aqui. Já tem pergunta? Passei pelas 5 violências quando casada. Ainda passo pela violência moral da parte dele, claro, né? Ele vive me difamando até para os filhos. Né? Isso aí já é alienação parental, né? Eu fico muito triste porque a alienação parental ela foi consagrada na lei civil, mas não na lei criminal. Então, não existe um tipo específico de alienação parental. Então, muita mulher vítima de alienação parental chega na delegacia querendo registrar um BO. Então, não existe BO, o famoso BOE, que as pessoas chamam de BO, Boletim de Ocorrência Eletrônico. Não existe um BO de alienação parental, mas existe uma perturbação de ordem psicológica. Porque se o seu ex-marido está te difamando para o teu filho, primeiro você está sendo difamada, existe um crime específico. Mas se isso contribui para uma violência psicológica em você, porque é claro que você fica extremamente perturbada com isso, do teu filho está ouvindo essas asneiras, então você é vítima de uma violência psicológica, mas eu ainda acho que mais para frente vai vir o crime específico da alienação parental, porque ele é grave. A alienação parental traz consequências irreparáveis, muitas vezes, no seio da família. Então, a mulher fica péssima dentro desse relacionamento, inclusive isso repercute na imagem que o filho tem dela, porque em alguns momentos os filhos começam a se perguntar, mas será que o papai não está certo?
Né? Será que realmente a minha mãe é que está certa? Então, a alienação parental pode trazer grandes consequências na mente de uma criança. Então, quando um homem pratica, uma mulher também, porque acontece dos dois lados, quando se pratica alienação parental, muito mais do que o outro companheiro é violentado, aquela criança é violentada. Então, quantas pessoas praticam alienação parental pensando, mas agora eu me vingo dele, ou agora eu me vingo dela. Mas você, no meio disso, existe uma criança que pode sofrer danos irreparáveis. Então, a alienação parental é muito grave, mas ainda não é um tipo penal específico, Bárbara, infelizmente. Infelizmente, mas logo será. Vamos trabalhar para isso, né? Tá, Sil, manda novamente a tua pergunta aí, porque eu tive que reiniciar a live e não tive como salvar. Tá? Deixa eu ver uma aqui. Quando não se tem uma medida protetiva, como eu devo ameaçar? Ameaçar? Ameaçar foi ruim, né? Foi ruim. Eu não entendi. Ameaçar você não deve nunca. Eu vou ler a pergunta dela, mas eu acho que a gente vai encontrar uma sugestão aqui. Quando não se tem uma medida protetiva, como eu devo afastar? Seria isso, tá? Coloquei. Afastar um abusador que te persegue. Ele é muito inteligente, não deixa os rastros. Auxilia um juiz do TJ, mas me persegue. Fica me stalkeando. E aí, eu pergunto, como é que você sabe que ele fica lhe stalkeando? Ele entra em contato com você lhe stalkeando, porque o stalkear é somente olhar, pelo menos até onde eu sei, tá? Eu posso estar até errando alguma coisa aqui. Mas seria olhar, ver a rede social e etc, etc. Tá? E quando vai mais além disso, isso é uma uma perturbação. Uma perturbação, justamente. Uma perturbação da tranquilidade. Aí, quando vai para além das redes sociais e o cara começa a ligar para o seu trabalho, ligar para a sua casa, ligar sucessivas vezes para o seu telefone, aí liga para sua mãe, manda mensagem para a melhor amiga, fica monitorando a rede social para saber onde é que você está, para poder ir para o mesmo lugar. Gente, sem dúvida, isso é uma perturbação de ordem psicológica. Então, cabe sim uma medida protetiva nesses casos, né? Você afastar um abusador apenas com suas ações, você tem poucas garantias de sucesso. Você pode se mudar, você pode sair daquele lugar onde ele pode te achar toda vez que ele for atrás, mas isso tem poucas garantias de sucesso. Ele teria que ser um abusador muito fraco para lhe deixar em paz. O abusador de verdade, aquele perseguidor de verdade, não vai lhe deixar em paz assim tão facilmente. Então, a minha recomendação é que procure a delegacia mais próxima, registre o boletim de ocorrência e solicite medida protetiva por perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal, considerado um crime diminuto, de fato, que não é um crime, é uma contravenção, por isso já tem esse nome, mas que tem o poder de afastar, sim, de você solicitar uma medida protetiva e esse homem ser afastado. Não tenha dúvida. É minha recomendação. Tem que fazer isso, gente. Tem uma perguntinha aqui, depois eu abro. De me perder, porque quando a senhora fala, chega muito depois aqui para mim. Fica as duas atrapalhando. Pare de me chamar de senhora, Bárbara. Eu não estou tão velha assim. Tá novíssima. Tem uma pergunta aqui, aí se a senhora quiser colocar. Se você, Tereza, quiser colocar nessa resposta ou nesse adendo que você vai fazer, fique à vontade. Muitas pessoas ficam presas ao medo da exposição das fotos íntimas. Ela pediu para você falar um pouquinho mais sobre a lei dos nudes. Eita, essa lei, eu acho que foi de setembro de 2018, uma lei que a gente recebeu assim, ó, batendo palmas, viu, gente? A lei de nudes, o que acontecia antes da lei de nudes? Pasmem, quando um homem filmava uma mulher tendo relações sexuais com ela, tirava fotos dela, às vezes sem ela querer, mas às vezes ela querendo, tal, não tem problema, você tem seu pacto com o seu companheiro, gente.
Então, muitas vezes a mulher concorda de ser filmada e de ser fotografada, mas não concorda que isso vá parar na internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. O que acontecia antes da lei de nudes? Quando uma exposição como essa, tão grave, por grupos de WhatsApp, por rede social acontecia, sabe o que isso rendia para o agressor? Uma investigação por um crime chamado difamação, que é um crime que tem uma pena bem pequenininha, menos de 6, acho que é no máximo 6 meses, não me lembro agora a pena máxima específica, se é 3 ou é 6 meses. Mas, de fato, para o que ele fez, minha gente, uma pena deste tamanho, né? Era a disparidade entre a gravidade do que ele fez e o resultado final do inquérito policial, de um processo judicial, era muito grande. Com a lei de nudes, essa conduta é gravíssima, a pena pode chegar a 5 anos. Então, assim, a mudança foi realmente considerável, foi uma mudança legal que a gente aplaudiu bastante. Então, se você é mulher, se você gosta de ser filmada durante suas relações sexuais, gosta de ser fotografada e faz pose, tira foto, massa. Mas lembre-se de uma coisa, essa relação de confiança pode um dia acabar. Infelizmente, muita gente usa isso para se vingar de uma mulher. Recentemente, eu fiz uma investigação como essa, uma coisa muito grave. A mulher trabalhava num lugar imenso, com muito acesso ao público, e o agressor também. E quando as fotos dela, e os vídeos e as fotos foram expostas, trouxe um prejuízo que ela pensou, inclusive, em se matar. De tamanho que foi o prejuízo, a difamação, a desonra e a vergonha pública. Nem toda mulher está pronta para ser escrachada pela sociedade e se manter firme. Porque ela tem que lembrar de uma coisa, a criminosa não é ela. Né? Não foi ela que pegou, acabou com o pacto e jogou na internet. Se expondo. A criminosa não é ela. Mas parece que quando a mulher é vítima de nudes, gente, parece até que a bandida é. Então, assim, o que eu poderia dizer? Se você curte, tente ao máximo se cercar das seguranças que você precisa, como, por exemplo, não mostrar seu rosto. Né? Eu tive um caso especificamente em que o rosto não era mostrado, mas a mulher tinha uma tatuagem. E aí foi que ele fez na hora que postou os vídeos dela, fazendo sexo com ele. Não aparecia nem o rosto dela, nem o rosto dele. Mas aparecia a tatuagem nas costas. Então, depois ele fez um print do Facebook que mostrava ela na praia de biquíni e a tatuagem. Então, para todo mundo que ele mandou os vídeos, mandou o print. Então, trouxe danos irreparáveis para a vida dessa mulher. Então, assim, o ideal, gente, na prática, realmente, é a gente não filmar. Né, a gente não fotografar. Mas se você está afim, se você quer, se você confia, eu tenho um relacionamento de 15 anos. Eu nunca me deixei filmar. E olha, ele é pai dos meus 2 filhos, né? Se você me perguntar, Bárbara, você acha que seu marido faria isso com você? Eu dizia jamais. Mas eu nunca paguei para ver. Infelizmente, nunca paguei para ver. Então, o meu conselho é não filma, mas não se deixa filmar. Mas se acontecer, que seja pelo menos uma pessoa que você tenha uma história de vida bem sólida, porque isso vai te dar maiores chances de não passar por uma pornografia de vingança. Mas não é garantia também, não. Verdade. Tem um homem aqui, o R-Com, ele pergunta: também sou perseguido pela abusadora. E não sei como proceder, já que é uma mulher... Já que a mulher, em sua grande maioria, são as vítimas, não os homens. E aí, como eu devo proceder? Olha, é muito interessante essa pergunta. É engraçado que ontem mesmo eu estava numa palestra e um dos homens disse assim para mim: mas só tem lei para mulher, não tem lei para os homens, não. Gente, claro que existem leis para todos, né? No caso específico da mulher, a gente tem uma lei específica, porque existe uma situação de vulnerabilidade. Isso que o seu seguidor está trazendo, como é o nome dele? R-Com. R-Com, isso que você trouxe é uma exceção. A Lei Maria da Penha veio para favorecer as mulheres, porque, sem dúvida alguma, existe uma situação de vulnerabilidade em que, na maioria das vezes, a mulher é a vítima. Mas é claro que todos
juristas, todos os operadores do direito sabem que existem exceções. Então, se você é perseguido por uma mulher, perturbado psicologicamente por ela, seguido, importunado, se ela vive te ligando, se ela vai onde você vai, se ela tira fotos suas, o que quer que ela faça que viole o seu direito, você precisa ir numa delegacia. Não vai ser na delegacia da mulher, mas vai ser numa delegacia distrital, o que chama hoje de circunscricional. É a delegacia do bairro mais próximo de onde você mora. Você vai nessa delegacia e vai fazer um boletim de ocorrência. Não vai ser alvo de um inquérito, mas vai ser feito um TCO no seu caso. E o mais importante, vai ficar registrado que você está sendo vítima dessa mulher. Por quê? Por que é importante que isso seja feito? Eu já vivi situações, claro que, como eu disse, são as exceções, em que realmente a mulher registrou uma ocorrência numa delegacia da mulher contra um homem, e essa ocorrência era fraudulenta, era mentirosa. E aí o que ajudou muito para que a gente chegasse na conclusão de que, na verdade, tudo não passava de uma mentira, foi exatamente o fato de que este homem acusado tinha 3 boletins de ocorrência registrados contra ela anteriores numa delegacia comum. Então, veja, depois de 3 boletins de ocorrência, a mulher chega lá acusando o cara de estupro, de não sei o quê. Nossa, o homem que já estava se relacionando com uma outra mulher, já estava numa outra relação. Então, a gente saiu investigando e descobriu que, na verdade, esta mulher, especificamente, não perdoava ter sido, né, trocada por uma outra pessoa, e aí continuava a perseguir esse homem. Esse homem fez 3 BOs, felizmente, contra essa mulher durante um ano inteiro, um no início, outro no meio, outro no final do ano. Então, quando foi no ano seguinte que ela registrou uma ocorrência contra ele de estupro, né, uma ocorrência muito grave, ele chegou com um advogado, com esses 3 boletins, chegou com filmagens do prédio dele, ela na portaria, importunando esse homem, e trouxe vários prints de conversa de WhatsApp, ela dizendo que não ia deixá-lo em paz, que ele tinha que deixar aquela mulher, que tinha que voltar para ele. Então, eu recomendo a você, viu, Henrique, que você faça a mesma coisa. Se você é importunado, não tenha vergonha, né? Engraçado é que tem homem que tem vergonha de ir na delegacia e dizer que está sendo vítima de uma mulher. Mas, às vezes, isso pode salvar você de uma encrenca muito grande lá na frente. Isso é verdade. Posso continuar com a violência? Eu terminei falando da violência patrimonial, não é melhor? Aí depois a gente faz as perguntas. A gente refaz a pergunta aí. Se não der tempo, que eu acho que não vai dar, a gente vai refazer essa live e aí vocês jogam novamente a pergunta. Ela vai responder o máximo que puder. Não promete que vai responder tudo, mas o máximo que ela vai conseguir aqui. Tá bom? O que eu souber, né, gente? Porque eu também não sei de tudo, não sou dona da razão. Posso trazer um pouco da minha prática e do que eu aprendi. Mas veja, a gente falou da violência física, a gente falou da violência sexual, falta a patrimonial, a moral e a psicológica, que eu deixei para o final, que é a cereja do bolo da minha amiga Bárbara. Bem, no caso da violência patrimonial, é muito interessante porque as mulheres não acham que é violência, né? A violência patrimonial é tão cultural do homem achar que realmente a mulher é uma propriedade dele, que as mulheres não percebem. Por exemplo, hoje mesmo, na palestra que eu dei hoje, no bate-papo da gente, uma mulher levantou a mão e disse que acontecia isso com ela, que ela trabalhava e no final do mês tinha que dar o dinheiro para o homem. Gente, isso é violência patrimonial. Veja, algumas mulheres são impedidas até de trabalhar, não pode nem trabalhar. Mas você que trabalha, você que tem um emprego, que é uma empreendedora de si mesma, você não poder pegar o seu dinheirinho, comprar um perfume ou pagar uma conta que você queira, porque esse dinheiro não é teu, esse dinheiro pertence a outra pessoa. Minha filha, você é vítima de violência patrimonial? Sim. E você tem o seu direito, tem direito de ter esse dinheiro, até porque ele é fruto do seu trabalho, não do trabalho do seu companheiro. Então, essa é uma violência patrimonial muito comum, muito comum. Outra violência patrimonial comum, que acontece muito nas cidades do interior, é uma conduta, gente, muito estranha, que é do homem andar com os documentos da mulher. Então, a mulher chega na delegacia sem o RG. Por quê? Porque meu RG fica com meu marido. Como assim, se o documento é de uso pessoal e intransferível?
Como é que eu vou andar com o documento de Bárbara e Bárbara com o meu documento? Não existe isso. Então, um documento, ele usa o pessoal intransferível. Você, mulher, tem direito a andar com o seu documento. Essa é uma outra violência patrimonial muito comum. Outra muito comum é a venda de objetos, de imóveis, sem que a mulher nem saiba. Então, às vezes, a mulher lutou a vida inteira com um homem, um belo dia, aí tem uma casa de praia não sei aonde, um belo dia, ela combina de ir para essa casa de praia com a família e descobre que essa casa de praia foi vendida para outra pessoa. Né? Ou seja, até a concordância dela foi falsificada e ela foi lesada em seu patrimônio. Isso também acontece muito frequentemente. Então, a violência patrimonial é uma realidade entre as mulheres, porque os homens costumam achar, claro que não são todos, gente, a gente não está falando da maioria, a gente está falando de uma minoria, né? Eu tenho a gratidão de conhecer homens muito bons, mas existem homens que acham, sim, que a mulher é uma propriedade dele, então, essa mulher, todo o dinheiro que ela consiga é dele. Né? Tanto que alguns até exploram suas mulheres sexualmente. Quantas mulheres fazem programas, e nesse programa o cafetão é o próprio companheiro. Isso acontece também, é uma triste realidade, mas acontece. Então, vou falar agora da violência moral. Na violência moral, eu sempre digo isso. Deixa eu só fazer um adendo também ao que você falou Diga, agora. Meu amor. Sobre a violência patrimonial também. Na questão de compras, né, que às vezes o parceiro passa na cara da vítima, falando que não, você comprou porque você quis. Eu nunca lhe pedi isso. E aí vem a violência, mas a psicológica também, juntamente com tudo isso, né? Porque ele não pediu de uma forma direta, mas de forma minuciosa. Ele fez com que você comprasse aquilo, né? Ele fez com que você gastasse no seu cartão, ele fez com que você... Enfim, e aí existe essa junção também, que não deixa de ser parte da violência patrimonial também. Bárbara, você trouxe uma coisa interessantíssima. Existe estelionato amoroso. Isso também. Eu já fui da delegacia do idoso e as mulheres idosas são muito vítimas de estelionato amoroso. Aquele homem jovem que chega com promessa de sexualidade ativa e aí elas, muito carentes, se deixam levar muitas vezes. E aí elas são influenciadas, elas fazem empréstimo na aposentadoria, a conta delas é limpada, a conta corrente. Elas enchem esse homem de presente e no final ele diz que foi tudo presente, que o dinheiro que estava na conta foi ela que tirou e deu para outra pessoa, e aí ele transferiu todo para uma conta dela. Ele pega uma procuração, aproveita algum momento, faz ela assinar uma procuração ou falsifica uma procuração. Daqui a pouco essa mulher se vê na rua da amargura com todos os bens vendidos, com todas as contas limpas e zeradas, e esse homem simplesmente desaparece do mapa. Isso acontece, sim. E as mulheres mais velhas são mais vítimas desse tipo de estelionato. Tá? Foi bom você ter me lembrado desse ponto. Então, vamos falar da violência moral? Vamos embora. Vamos embora. A violência moral, eu sempre digo que, na verdade, a violência moral, embora o tema aqui seja a violência moral praticada contra a mulher, a violência moral ainda é muito praticada também entre mulheres, independente de relação afetiva ou não. Então, é muito triste. Os homens têm essa cultura muito machista de xingar nossas mulheres. Então, enquanto a relação tá boa, tá tudo ótimo, tudo é perfeito, é a melhor mulher do mundo. Mas quando a relação tende a acabar, quando as diferenças começam a aparecer, aí essa mulher começa a não prestar e essa mulher começa a ser xingada de vagabunda para baixo, né? Os palavrões são os mais variados possíveis. Mas muitas mulheres também fazem isso com suas amigas, com suas inimigas, com as suas vizinhas. Essa cultura de desmoralizar, de xingar nossas mulheres, é uma cultura que a gente precisa combater dentro da gente também. Não é porque eu não vou com a cara de Bárbara, não gosto de Bárbara, que eu tenho que estar chamando Bárbara de termos que eu sei que Bárbara não é.
entendeu? Eu não preciso diminuir a moral dela por não gostar dela ou por ter tido um problema com ela. Então, nos meus encontros, nos meus bate-papos, eu sempre tento conscientizar nossas mulheres da obrigação de tratar outra mulher bem também. Não é porque você não gosta dela que você tem que xingá-la. Fala o que tu quiser falar, pelo amor de Deus, mas não precisa estar xingando. Não precisa estar difamando aquela mulher na comunidade que ela vive, na escola onde ela estuda, no trabalho onde ela presta suas atividades, na rua que ela mora. E isso não é legal, e isso é violência moral. Claro que quando praticado por um homem que tem vínculo afetivo, por alguém da família, ou por alguém que mora com essa mulher, ainda que não tenha vínculo afetivo, a gente está falando da Lei Maria da Penha. Quando não é praticado assim, a gente está falando da injúria normal, que pode ser praticada por qualquer pessoa. Mas eu sempre faço esse apelo para que nós, mulheres, que a gente pare com essa cultura do xingamento direcionado a outras mulheres. Quem sabe assim a gente também contribui para que os homens diminuam essas ofensas horrorosas que dirigem para a gente, não é mesmo? Sororidade, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de sororidade. A gente precisa entender que as diferenças elas vão existir sempre, mas que a gente não precisa estar xingando e desmoralizando as nossas mulheres. E isso tem que partir inicialmente da gente. Você concorda, Bárbara? Concordo com certeza, com toda certeza. Vamos embora. Vamos para aquilo que tu gosta mais? Vamos. Violência psicológica. E também junta com a moral, né? Pega a moral também. Pois é. Então eu vou agora abrir espaço para minha querida Bárbara, que sabe muito de violência psicológica, estuda vários tipos de transtorno, para dizer para a gente, trazer da tua experiência algumas violências que você já ouviu de mulheres, violências psicológicas que você já ouviu de mulheres. Conta aí para a gente, que agora eu quero aprender com você. Aprender, ó. Bom, como todo mundo aqui sabe, né? A gente aqui trata muito sobre os transtornos, trata muito, inclusive a Simone, eu não sei se você conhece, Patrícia, ela fala sobre o transtorno narcisista, né, de personalidade narcisista, e ela é uma maravilhosa, também fala muito sobre esses abusos psicológicos, né, que vem acarretando aí com o tratamento de silêncio, que vem acarretando aí com agressões psicológicas reais, que seriam justamente o que você falou, né? O chamar a mulher disso e daquilo, seria a questão da traição, seria, enfim, tudo que prejudique mentalmente, não só a mulher, mas eu digo a pessoa em si, né? Existe aí essa agressão psicológica. Agora eu queria saber de você, porque é uma pergunta que muitas me fazem aqui, certo? Para saber sobre como é que eu posso provar que eu estou sofrendo uma agressão psicológica, sendo que ele nunca tocou em mim. Ele nunca tocou em mim. Eu não tenho provas de que eu estou sofrendo uma agressão psicológica, de que eu estou realmente passando pelo abuso, seja ele perverso ou não, mas essa pessoa quer chegar numa delegacia, primeiro ser bem recebida, né, ser bem acolhida, e tratar com eles e achar a melhor forma de tirar aquele abusador de junto dela, perto dela, né? E realmente dar continuidade a um pedido de medida protetiva, e enfim, achar uma melhor maneira de se ver livre do abusador, já que é tão difícil por conta da dependência emocional, né? Que a gente sabe que influi muito. Sim, vamos lá. Bem, a violência psicológica, ela tem várias formas de ser consumada, né? Então, existem várias técnicas que o abusador vai usar para poder te violentar psicologicamente. Algumas estão relacionadas a xingamentos, mas às vezes não é nenhum xingamento que ele usa, não é só quando ele te chama de burra ou quando ele te diminui. Às vezes ele te diminui sem te xingar. Tá vendo que você não sabe de nada? Tá vendo que você é um inútil? Nem isso tu sabe fazer. Tu serve para quê? Então, existem várias coisas que ele pode falar para você sem usar um xingamento e você achando que não é violência psicológica.
Claro que a violência psicológica, ela é mais difícil de ser configurada, mas é possível sim de ser confirmada. Por exemplo, se o abusador psicológico, ele é assim o tempo inteiro, ele não é assim só de vez em quando, né? Então, por exemplo, se nas mensagens ele também é um abusador, essas mensagens de WhatsApp podem ser, sim, usadas como prova. Mas digamos que ele seja, além de um abusador psicológico, um cara muito habilidoso, né? Muito inteligente, como alguns psicopatas são, né? Existem sérias psicoses aí. E digamos que ele não deixe rastro. Mas que aquela violência psicológica que ele te causou já foi tão grande que hoje você é atendida ou por uma psicóloga ou por um psiquiatra. Existem várias mulheres que o cara nunca tocou nelas, mas que elas estão tão destruídas por dentro que elas começam a procurar um psicólogo e daqui a pouco nem só um psicólogo, ela precisa recorrer a um psiquiatra porque ela entra numa depressão muito profunda e começa a fazer uso de medicação controlada. Nesses casos em que a violência é silenciosa, mas que você já é atendida por um profissional, essa é uma prova importantíssima. O psicólogo pode expedir uma declaração, pode expedir um laudo psicológico, traçando um perfil psicológico a pedido da cliente, porque eu sei que existe aquela situação de sigilo, né? Médico-paciente e tal, mas a pedido da própria paciente, ela pode sim consignar isso num papel, documentar, fazer um histórico das agressões que você vem sofrendo. E quando você é acompanhado por um psiquiatra, que ele atesta uma depressão, que ele atesta o uso de uma medicação forte, não tenha dúvida que esses dois documentos são elementos suficientes para caracterizar uma perturbação de ordem psicológica, sim. Eu poderia até dizer, existe a possibilidade de uma violência psicológica ser tamanha que a gente possa configurar até uma lesão corporal, Bárbara. São poucos os delegados que entendem assim, são poucos os juízes que entendem assim, mas eu, por exemplo, eu sou partidária desse entendimento. Eu vou pelo conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Lá no crime de lesão corporal tem ofender a integridade física ou corporal, ou a saúde de outrem. Então, ofender a integridade, a saúde de outrem, é uma violência, é uma lesão corporal. Então, se eu entendo, pelo conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde também é mental, então eu teria os dois elementos que eu preciso para a configuração de uma lesão corporal, que é um crime mais grave do que a simples contravenção de perturbação da tranquilidade. Então, eu já atendi mulheres dependentes de remédio, mulheres há muito tempo atendidas por psicólogas, que a gente conseguiu, através desses laudos, de provas de WhatsApp, também configurar uma lesão corporal. Então, fui para além da perturbação de ordem psicológica, porque essa perturbação é uma simples contravenção. A lesão corporal, sim, é um crime mais grave. Então, é possível, sim, gente. Por mais habilidoso que esse agressor seja ou essa agressora, é possível configurar a prática através desses profissionais de provas como WhatsApp, direct de redes sociais, entendeu? Isso é possível, sim. Isso, fiquem ligadas. Eu não sei se tem algumas perguntas aqui para serem respondidas, só que já vai encerrar a live. A qualquer momento ela está encerrando. Pois eu queria até que a gente, num próximo encontro, a gente falasse de uma coisa que eu acho que você também ia gostar muito, Bárbara, que é sobre o ciclo da violência. Né? Muitas mulheres não percebem, não se identificam vivendo um ciclo. Eu escrevi agora 3 e-books, ainda não lancei, mas eu estou com 3 e-books, e um deles vai tratar sobre isso, como você, mulher comum, perceber e identificar que vive um ciclo. Existe um estudo muito interessante de Lenore Walker, uma psicóloga norte-americana, que detalhou o ciclo pelo qual muitas mulheres vítimas de violência passam, não é fácil de identificar. Então, o ciclo da violência é um tema que eu acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, Bárbara, porque
tem todo um apelo psicológico para que a gente possa entender o porquê de tantas mulheres passarem 10, 20, 30 anos sem nunca procurarem ajudas e pior, terminando sofrendo um feminicídio, sem nunca ter ido a uma delegacia, sem nunca ter ido num centro de referência para ser atendida e passar por um profissional da saúde psicológica, da saúde mental, né? Então, quem quiser já participar aqui, aliás, participar não, né? Trazer de volta a Tereza aqui pra gente, para explicar um pouquinho sobre isso. Inclusive, assim que ela lançar os e-books dela aí, eu já trago aqui para vocês também. Mas é bom que vocês já fiquem ligados e corram lá no perfil da Tereza. Já sigam muito essa criatura que é abençoadíssima, certo? Eu tenho o privilégio de conhecer, de amar muito, né? E a gente está aqui bem unido contra esse mal que infelizmente ainda está tentando, né? Sobressair sempre. Mas a gente está aqui na luta. Tereza, eu não sei se vai dar para continuar essa live. Não sei há quanto tempo ainda falta para encerrar. Mas não tem problema, a gente termina outro dia. Sigam muito, sigam muito. Depois eu vou deixar claro o IG dela, já deixei. Vou deixar, Tassi, no próximos stories, como eu sempre faço, assim que eu finalizo aqui. E se você topar, a gente faz a próxima semana essa live falando sobre o ciclo abusivo. Se você topar. Cenas do próximo capítulo, então. Pronto. Vou deixar. Já tá topado. Tô alérgica agora por causa do ar-condicionado. Só um minutinho. Não se preocupe, então, já tá topado. Pronto. Então, fechou. Próxima semana, sexta ou sábado, porque eu também tenho um live aí com a Drica, como vocês já sabem. Mas eu vou ver aqui o dia certinho aqui com ela, com a Tereza. Sigam lá, corram logo pro perfil dela. Sigam muito lá. Tá aparecendo aqui agora, né? Tá aparecendo aqui em cima o perfil dela. Então é só clicar lá no perfil, clicar no dela e já seguir logo ela lá. Caso vocês queiram terminar, esperem rapidinho, que já tô terminando aqui a live. Terminou, segue logo pro perfil dela assim que eu postar nos próximos stories. Tá bom, Tereza? Muito obrigada, meu amor. Bárbara. Dia Muito carinho, 25 muita eu acho que vai ter um gratidão encontro, por né? esse convite. Dia 25 ou Oi? 23, eu acho. Dia 23 ou 25 vai ter um encontro. Vamos estar juntas, dia 26. 26? Vamos estar juntas, se Deus quiser, isso. Estarei Vamos lá ter com um você. encontro marcado. Quero lhe agradecer, muita gratidão a você por esse bate-papo, dizer para as pessoas aqui que também me conhecem que sigam Transtorno de Persona, maravilhoso. O trabalho da Bárbara é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de conscientização e de alerta sobre relacionamentos abusivos, sobre relacionamentos tóxicos. Gente, é possível ter vida depois da violência. Eu costumo dizer que uma mulher só vive plenamente depois que ela sai de um ciclo da violência. Então, sigam essa linda dessa Bárbara, essa culpa. Uma mulher que desempenha uma função social muito bonita, que é trazer consciência para homens e mulheres, para que a gente consiga perceber, dentro da nossa cultura ainda muito machista, aquilo que está errado no nosso comportamento para a gente tentar melhorar. Todo mundo tem um pouco de machismo dentro de si, faz parte, a gente nasceu nessa cultura, mas o que está errado é a gente não combater, a gente não perceber o nosso erro e não tentar mudar. Um presente, conversar com você, adoro o seu trabalho, já sou sua fã, agradeço profundamente e quero congregar todo mundo que está ouvindo nesse mês da mulher. Gente, levem consciência para outras mulheres. Vamos ter sororidade, vamos ajudar uma outra mulher, vamos julgar menos e ajudar mais. É disso que o Brasil precisa para mudar, é disso que nós precisamos para viver uma era melhor para as nossas mulheres. Viu? E essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. E depois ela vai ser passada lá para o YouTube. Então, depois eu vou deixar aqui. Já existe uma live salva lá, que quando eu falo sobre a dependência, sobre como os amigos devem ajudar e etc. Que foi até a Mônica Jordão que participou aqui. Mas eu vou deixar esta maravilhosa, sim,
lá também no YouTube, tá? Então, quem perdeu aqui, passou 24 horas, perdeu, corre lá e vai dar uma curtida lá, saber mais as informações que perdeu, tá bom? Um cheiro enorme, meu amor. Fique com Deus. E para vocês Fica com também, Deus. Beijo para muito boa todo noite. mundo. E fiquem bem. Boa noite, gente. Curtam o final de semana. Tchau.